Estúdio Podcast Londrina. Aqui o seu podcast acontece do seu jeito. Ampla estrutura, ar-condicionado, frigobar, técnico 100% disponível, câmera profissionais para melhor atender você. Aqui no nosso Estúdio Podcast, além de você ter o seu podcast, você sabia que você pode gravar cursos? Isso mesmo, você já pensou em compartilhar tanto conhecimento que você tem gravando um curso e colocando em plataformas para ser comercializado enquanto você dorme? É bom demais, né? Você também pode gravar aqui conteúdo para as redes sociais de maneira profissional ou mesmo fazer uma live nas suas redes sociais com estrutura de primeira. Estúdio Podcast Londrina, aqui nós atendemos do seu jeito. Me convide para tomar um café e vamos fazer grandes negócios. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui no Estúdio Podcast Londrina. Comigo, a Adriana Zequim no comando. Toda semana, convidados para lá de especiais. E nessa noite abençoada de quinta-feira gostosa, feriadão 7 de setembro, nós estamos com convidados, gente, para lá de especial. Ele que vem se destacando na cidade de Londrina por ser jovem, vem crescendo cada vez mais, uma pessoa inspiradora e tem uma história que vai, eu tenho certeza que depois desse episódio, com a história dele, vai transformar a vida de vocês, a mentalidade de vocês para o próximo nível. Mas antes de eu apresentar ele, eu queria pedir para você que está aqui nos acompanhando no nosso programa, já aproveita que você está aqui no YouTube, se ainda você não se inscreveu no nosso canal, clique nesse botãozinho aqui, ó, inscreva-se no nosso canal. É muito importante que você se inscreva no nosso canal, porque o YouTube, ele entende que quanto mais inscritos nós tivermos, mais relevante o assunto é para mais pessoas de maneira orgânica, ele vai entregar. Então eu peço de coração que você se inscreva no nosso canal, que é muito importante, tá? E indique para 3 pessoas. Vamos juntos compartilhar o bem, fazer o bem, porque esse aqui é um programa do bem. A cada episódio, uma virada de chave, tá, gente? Conto muito com a sua inscrição aqui. E agora eu sei que vocês já estão ansiosos aí para o nosso convidado. É o convidado de milhões. Ele que é jovem, mas é um jovem com uma mentalidade que vocês vão entender o que eu tô falando. Ele que é o Vitor Platts. O Vitor Platts, ele é o franqueado da Wizard Shangri-La e da Wizard Gleba, da Gleba Palhano. A Wizard é a maior rede de escola de idioma do país. E ele vai contar como tudo começou, essa trajetória pessoal, profissional dele e essa paixão, esse amor que vem se destacando cada vez mais. Boa noite, Vitor! Boa noite, Adriana. Tudo bom? Melhor agora com a sua presença aqui. Essa presença boa, essa energia que contagia. Nossa, obrigado. Na verdade, agradecer a todos os elogios. É muito bom estar aqui presente com você. Vamos conversar um pouquinho, não é mesmo? Vamos, eu falo, se tem uma coisa que nos inspira e nos leva para o próximo nível, é isso, a gente aprender com a história dos demais, né? Que bacana. Ô, Vitor, pra gente começar esse bate-papo gostoso, muitas pessoas conhecem o Vitor da escola, né? Você que é teacher lá, ó, você que é expert, você me corrige aqui, que eu no inglês sou uma negação, mas eu sei que é teacher. Outros te conhecem através da faculdade, que você vai falar um pouquinho mais. Mas eu queria que você, e muitos não conhecem o Vitor pessoa, então eu queria que você começasse a falar quem que é o Vitor. Você é natural de qual cidade? Como é que foi um pouquinho da sua infância e adolescência? Claro, vamos contar um pouquinho da história. Uma conversa bem mais filosófica, né? Quem que é o Vitor, né? Vamos ver como que ele começa a comunicar, né? Falar quem que é a apresentação. Bom, vamos começar desde de pequenininho, lá do começo, né? Como é que eu posso ligar o Vitor com a Wizard, com a franquia, né? Como que isso tudo começou? Na verdade, isso começa até antes de eu nascer, né? Bom, então, como você já comentou, a Wizard, né? Na verdade, é uma franquia de escola de idiomas, né? Uma rede de ensino de idiomas que deve fazer acho que 5 anos já que ela foi comprada pela Pearson, que é uma multinacional britânica, né? Então, para você ver que a Wizard, na verdade, não é pouca coisa, não. Ela é muito grande até. E aí, como ela é uma rede de ensinos, né, uma franquia de escolas,
ela entrou aqui em Londrina, acho que desde antes de 2000, na verdade. E aí o que acontece é que em 1999 foi quando a minha mãe virou a franqueada da Wizard de Presidente, do Jardim Presidente. Então, desde que ela se tornou franqueada da Wizard, da unidade do Jardim Presidente, foi quando começou o meu contato com o inglês, né? Imaginar assim que antes mesmo de eu nascer, tá lá na barriga dela, na minha mãe, e ela continuar, por exemplo, atendendo o cliente do lado dela, ela sempre conta essas histórias de ela ir ter que trabalhar, mesmo estando grávida, né, com a barrigona lá, atendendo, dando aula lá, com tudo ali do lado dela. Já pensou, por exemplo, imagina ter que atender um aluno ou um pai que precisa falar, por exemplo, sobre o futuro do filho ou da filha dela e ter um berçário assim, na nossa mesa, né? Então, na verdade, essa foi a vida da minha mãe durante essa parte dessa década. E aí, então, desde sempre eu tô dentro da escola. Minha vida é a escola, na verdade. Você falou do Jardim Presidente, do Shangri-La. Isso, na verdade, a Wizard Shangri-La é uma unidade nova. A Wizard Shangri-La, ela deve fazer 3, 4 anos que está no bairro do Shangri-La. Então, por isso, ela é muito interessante, na verdade, porque como ela é nova, ela tá muito mais preparada, atualizada, por exemplo, para atender todos os alunos. Comparando, por exemplo, com o da unidade do Jardim Presidente, que está aí que no caso estava desde 1999. É referência, né? Com certeza. Nessa época mesmo, de 1900, 2000, 2004, a unidade do Presidente, ela era, acho que uma das principais escolas, na verdade, da região aqui de Londrina. Ela recebeu muitos prêmios, na verdade. Não só prêmios da Wizard, né? Porque a gente pode até conversar isso um pouco depois, mas a própria Wizard em si faz o ranqueamento das escolas, né? Mas existem muitos troféus em relação à escola mesmo aqui dentro da região. O Top Nikkei, se eu não me engano, é uma delas, né? Top Nikkei, assim, tem todo ano, né? Então eu sempre vejo os troféus Top Nikkeis lá, tipo 2010, 11, 12, 13, uma coisa assim. Mas por isso mesmo, né? Hoje, por exemplo, a gente está no bairro do Shangri-La por ser uma escola nova, uma estrutura nova. Porque houve essa necessidade de mudança, né? Atualização, desenvolver, mudar. Entendi, bacana. E você comentou que desde o útero da sua mãe, né? Você vem acompanhando aí o trabalho da sua mãe dentro da escola. Ô, Vitor, mas, claro, você cresceu, eu falo assim, a nossa primeira infância até os 7 anos, né? A segunda infância até os 12 anos. É ali onde a gente vai tendo conhecimento, se aprimorando, entendendo mais sobre a vida, sobre os estudos, sobre o mercado. Mas quando que foi a paixão? Quando que de fato você entrou de maneira profissional atuando dentro da escola? Foi algo que você, foi uma inspiração mesmo sua, né? Por você estar convivendo naquele momento, falar, você chegou lá nos diretores, né? Familiar, né? Na sua família, quero entrar, não quero. Foi um pedido. Como é que foi que nasceu essa paixão para você atuar de maneira profissional dentro da escola? Nossa, eu vou responder até puxando um pouquinho do que você falou, né? Você falou a primeira infância 7 anos, a segunda é os 12 para frente, né? A minha infância, tanto a primeira quanto a segunda, estava dentro da escola, né? Eu saía, por exemplo, da escola mesmo, a regular, né? Ia pra Wizard, aí eu voltava só pra casa pra dormir, porque de manhã tinha que voltar pra escola, aí Wizard de tarde. Então, por exemplo, a minha infância foi dentro da escola. Eu fazia aula, ia pro computador, assim, fazer tarefa no máximo, voltava pra casa, dormia, fazia escola. Essa era a minha rotina por muito tempo. E aí um dia, enquanto eu estava na escola, né, eu olhava as pessoas que estavam, os funcionários, né, trabalhando lá, conhecia todo mundo, né, porque você fica o dia inteiro lá, é difícil você não conhecer ninguém, né. E aí eu olhei e falei assim, nossa, deve ser interessante, né, fazer isso que vocês fazem, porque pra mim, por exemplo, que era uma criança, né, é uma coisa fora da rotina, né? Você vê o pessoal trabalhando, como que funciona a rotina dentro de uma escola.
Porque, não sei, um ponto difícil, vamos supor, de um estudante, o trabalho é o quê? É sentar, ver livro, conteúdo e tal, e volta pra aula. Então, quando eu tava lá sentado fazendo minha tarefa, eu comecei a perceber como devia ser interessante, na verdade, sair um pouco dessa rotina. Ver como que funciona, por exemplo, a vida do funcionário ali dentro da escola. E aí, acho que com 11, 12 anos, eu fui lá pros meus pais e perguntei assim, nossa, será que eu não consigo ajudar em alguma coisa? Tentar mudar um pouquinho a minha rotina, porque chega um momento que você fica fazendo tarefa todo dia e você fala, meu Deus do céu, vamos de novo. Então, foi um dia assim que eu olhei pra eles e falei assim, nossa, eu acho que eu gostaria de tentar, por favor, se eu conseguir ajudar em alguma coisa, porque ainda assim é 12 anos, né? Não dá pra fazer muita coisa. Então, eles, pouco a pouco, assim, eu fui conseguindo, por exemplo, entrar na recepção da escola. Era a cara da empresa, né? A gente fala assim que a recepção é a cara da empresa, né? Então você tá lá na frente da recepção, lá atendendo todo mundo que chega, ajudando, por exemplo, onde se encontra as coisas que eles precisam fazer na escola. Então, o primeiro passo que eu tive dentro da escola em si foi a recepção. E eu acho isso muito engraçado, na verdade muito importante, porque com a recepção foi como eu conheci, por exemplo, como funciona o funcionamento de uma empresa, né, uma organização. Que existem, por exemplo, a área do comercial, a área da gestão de pessoas, né, do RH, a área do pedagógico. Então, foi muito bom começar nessa parte de recepção, porque daí a pessoa chegava e falava assim, eu preciso falar com o pessoal do comercial. Eu falava, só um minutinho. Aí eu ia lá, ajudava, me apresentava, no caso, né? Falava, eu vou entrar em contato, só um minutinho, fica ali aguardando, já chama o pessoal aí para te ajudar. Então, foi muito bom, na verdade, conhecer assim, começar do nada, falar assim, deixa eu experimentar um pouco também. Eu gostei, né? Tem muita gente que acho que não vai falar que não gostava, né? Mas foi muito bom para mim. Olha, parabéns, porque eu falo assim, hoje, na era de hoje, né, sempre foi, mas eu acho que principalmente pós-pandemia, muito mais. É o maior desafio hoje, eu vejo na atualidade, é o que? Você lidar com pessoas, que é um grande desafio. Porque é tudo sobre pessoas. Eu falo, a gente está lidando com pessoas o tempo todo, né? Seja dentro da nossa casa, com os familiares, desde quando nós nascemos até o externo, na faculdade, na escola, no trabalho. Então, e ter logo cedo, né, esse contato com pessoas para você entender a personalidade de cada um, como que é o ser humano. Eu acho que isso é algo para a vida, é algo muito, um dos principais valores, eu acredito que é. Então, parabéns. E nesse tempo que você ficou aí na recepção, né, lidando com pessoas, é claro, você já passou por inúmeras experiências. Mas, Vitor, compartilha aqui com a gente qual que foi a sua maior experiência lidando com pessoas nesse processo em tempo de recepção. De tempo de recepção, eu acho que o pessoal que trabalha na recepção vai entender, né? Porque quando você está na recepção, acontece de tudo, né? Tanto da pessoa, por exemplo, que está lá, bem simples, né? Precisando só de uma ajuda, para encontrar só alguém, quanto até alguém desmaiando na sua frente, que isso já aconteceu. Não só pais, quanto os alunos, né? Então, por exemplo, são muitos momentos que eu vou chamar de desafiador. O que eu faço? Né? Na posição que eu estou, na recepção ainda, que é a cara da empresa, o que eu vou fazer lá dentro? Então, eu lembro que teve um dia que eu estava bem tranquilo, na verdade, terminando os papéis, né, que eu tinha, a documentação, não sei exatamente o que eu estava fazendo lá, organização, coisa assim. E aí uma aluna veio, conversou comigo, pediu se não podia entrar em contato com os pais dela, que ela estava passando um pouquinho mal, né, um pouco de tontura. Aí a gente atende, acolhe, né, fala tranquilo, a gente entra em contato, pede para sentar, dá um pouco de água. E esse deslocamento, né, de sair um pouco da recepção até o sofá mais próximo, sei lá, era 5 passos. Aí ela vai para trás. Eu falei, vixi. Então, por exemplo, eu pedi sair da recepção, ir lá fazer, pelo menos virar a pessoa, né, para ver se não machucou, tudo mais, etc. Pedir ajuda, né, para alguém entrar em contato com a ambulância, depois com os pais, avisar o que aconteceu. Né? Então, são coisas que tem que acontecer assim, uma reação bem rápida, né? Você saber o seu tempo de resposta.
o que foi muito, assim, é bom às vezes você ter esse tipo de situação, né, para você ver, olha, você precisa ajudar, vamos começar, né, vamos mexer, não é só ficar sentado atrás do computador, né, que essa parte da recepção também é muito importante dentro da empresa. Mas vamos sair um pouquinho dessa parte de desavenças aí, né. O que eu mais achava, eu gostava muito. O que eu mais, assim, gostava mesmo era de lidar com pessoas, por exemplo, que chegavam bravas, assim, explodindo. Porque é um desafio, né? O que você vai fazer quando do nada uma pessoa chega assim e fala, não, eu preciso conversar com tal pessoa, não sei o que aconteceu, tal negócio. E aí você não sabe de nada, né? Você tá lá, nem sei por que a pessoa tá assim. Então, essas também eram momentos, assim, muito... que eu gostava mesmo, sabe? Que era de evolução própria, né? Como você falou, o lidar com pessoas, né? Poder controlar também, né? Às vezes as pessoas, a gente não sabe, eu sempre gosto de trazer isso, né? A gente ter a empatia, se colocar no lugar dos outros. A gente não sabe como é que foi o dia daquela pessoa, às vezes aconteceu uma coisinha mínima, ela tá ali, mas pode ter acontecido uma outra coisa que nós não sabemos, daí acumula tudo e a primeira pessoa que ela acaba vendo ali, ela acaba descontando, e é como isso que você fala, como que você vai receber e se autodesenvolver. Que bacana. Ô, Vitor, mas aí você ficou quanto tempo na recepção e quando que depois você começou ir para a sala de aula? Ou se você passou por algum outro cargo depois? Dentro da recepção em si, foi muito pouco tempo, acredito que foram só 9, 10 meses ou um ano, porque nesse momento, durante esse tempo no caso, né, que a gente estava dentro da recepção, existem dentro da escola um momento de, como que eu posso dizer, que a gente reconhece, por exemplo, um dos outros, a gente fala o funcionário do mês, só que é diferente, né? Não é, por exemplo, pessoas de alto cargo que escolhem, a gente se autodenomina lá, por exemplo, fala, esse mês eu percebi que tal pessoa se destacou mais. Então foi um mês assim que eu recebi, na verdade, esse título de funcionário do mês. E aí foi quando o coordenador do comercial, da área do comercial da escola, olhou e falou assim, nossa, é verdade, ele fala bem, será que a gente não consegue, por exemplo, fazer uns atendimentos, né, para venda? Então aí eu saí da recepção e fui para assessor comercial, né? Com um pedido do coordenador no tempo, né, para os meus pais. Falou assim, não, eu queria, vamos fazer um teste, né, é sempre um teste, vamos ver como é que funciona, como que ele desenvolve, como é que ele evolui. Então, foi teoricamente pouco tempo na recepção, aí a gente começa a história de assessor comercial, né, aquele trabalho de ter que ligar para fazer os primeiros contatos, né, conseguir lead, passivo, ativo, marcar uma hora para ir para a escola, visitar, apresentar, né? E então esse é o caminho por enquanto, né? Vamos começar assim. E eu acho que é muito bom, assim, a parte do comercial, ela é boa não só para lidar com pessoas, mas também como você consegue aprender a vender, né? Eu acho que a diferença do assessor comercial para o recepcionista, por exemplo, que o recepcionista, por exemplo, a gente precisa saber como lidar com pessoas, mas atendendo e dando o nosso melhor ali naquele momento. O comercial, você precisa fazer isso e mais um pouco, né? Você precisa conseguir, por exemplo, mostrar para o cliente que você está conversando o porquê que você está vendendo aquilo, né? Porque você vender qualquer coisa, assim, às vezes não funciona. Você precisa entender o que você está vendendo, por que você está fazendo aquilo, como que isso agrega na vida da outra pessoa, né? Então, não é só o atender bem, ele precisa de mais, um pouco mais, né? É mais ou menos assim, no meu ponto de vista, no caso. E depois desse comercial, você ficou quanto tempo para ir dentro da sala de aula? No comercial, foram 6, 7 meses, porque durante todo esse tempo, né, que a gente trabalha, né,
ainda estudava inglês. E enquanto eu estava nessa área do comercial, fazendo as ligações, atendendo, eu continuei com o inglês, né, com os livros. E chegou no momento, por exemplo, no meu nível de estudo, que os professores, por exemplo, me pediram para ser monitor de sala de aula. Que é um cargo, assim, um pouco antes de professor, né? A gente até fala que esse cargo de monitoria, ele pode até ser uma preparação para você se tornar professor, que é o que a gente gosta muito de fazer, na verdade, que é encontrar as estrelas, vamos fazer assim, né, dentro dos alunos. Porque a gente atende, por exemplo, muitos alunos, né, durante o dia, a noite, durante o ano em si. E por que não, por exemplo, a gente ir lá reconhecer mesmo e falar assim, nossa, você tem um jeito de professor, você não quer tentar também? Então foi um convite que eu recebi também para ser monitor. E eu aceitei porque ser monitor era uma oportunidade para eu treinar o inglês, né? Na verdade, o inglês, se você só estudar, às vezes não é o suficiente, né? Ou, no caso, ele é o suficiente, mas ele demora mais. Então, quanto mais coisas, por exemplo, eu conseguiria fazer em relação ao inglês, eu pedia, acatava a ideia e falava assim, não, a gente faz. Porque a evolução minha, né? Eu falei, eu quero entender essa língua, eu quero conseguir conversar, me comunicar. Então, quando veio essa oportunidade de monitoria, que eu estava ajudando, por exemplo, outros alunos a entender um pouco mais sobre o idioma, eu também aprendo, né? Então, era uma evolução minha. Aí eu falei, vamos, participo também, a gente faz isso também, topo, mais ou menos assim. Nossa, você falou uma coisa muito interessante, né? Aí já confirma aqui pra gente se é mito ou se é verdade. É verdade que quando você está no outro lado, quando o professor, você acaba aprendendo mais do que ensinando. Com certeza. É verdade? Existe esse mito, né, ou não sei, o estereótipo, que quando você olha pro professor de qualquer idioma, acho que de qualquer matéria, na verdade, que você olha e fala assim, ele tem que saber de tudo. Não é muito verdade, né? Ele tem que saber o que ele está dando aula, ele precisa saber isso. Mas isso é muito, por exemplo, comum nas aulas de idioma, que você chega e fala assim, eu quero saber tal palavra, e às vezes essa palavra é muito específica, que você nunca nem ouviu em português. Eu falei, nossa, eu não tenho a menor ideia. Então, mas o trabalho, por exemplo, de você ir pesquisar, entender o porquê que é aquela palavra, ou como que ela é utilizada, e aí você ensinar, você está aprendendo em dobro. Vamos dizer assim, você aprende duas vezes. A primeira para você e a segunda é como que eu vou ensinar alguém essa palavra. Aprende até mais. Mas outra coisa interessante dentro da escola é o quê? Porque lá vocês atendem a vários níveis, né? Desde infância até para quem ainda não é alfabetizado, que vocês têm um atendimento lúdico, até a terceira idade, né? Explica mais como que funciona tudo isso lá pra gente. Com certeza. Bom, como uma rede de ensinos, a gente precisa, na verdade, não dá para você limitar, né? Como que a educação em si, como que eu vou limitar a educação? Educação você não é algo que não se pode negar para uma pessoa. Nesse caso, pensando nisso, né? A gente atende desde de crianças, assim, de 3 anos para cima. 3 anos é o limite de começar, tudo bem? Porque até os 2, 3 aninhos ali é quando você tem uma fase de desenvolvimento, não só linguístico, mas também, por exemplo, da criança, do bebê, no caso, que eu não sei se a gente pode já falar de criança, mas dele, por exemplo, reconhecer um idioma, vamos dizer assim, meio mãe, que é um idioma muito importante, na verdade, para ele reconhecer, por exemplo, os sentimentos dele, como que ele vai conseguir se expressar. Mas a partir dos 3 anos, por exemplo, a gente consegue começar a trabalhar essa L2, que é o segundo idioma, né, essa segunda língua. Sem que a gente prejudique, por exemplo, essa parte de raciocínio, né, de organização de ideias, de entendimento de sentimentos. Por isso que a gente começa desde os 3. Agora, o outro lado, né, da corda, né? Não existe limite para a idade. Então, por exemplo, se você está com 70 anos e fala assim, eu tô com tempo livre para estudar, vou começar um outro idioma. A gente ensina, ajuda, acolhe
e começo a fazer aula. Então, eu, na unidade da Palhano, né, na UISA de Palhano, eu sei que tem muita gente, assim, de 50 para cima, 60 para cima. Acho que o mais velho que a gente tem era com 80 anos. E tá lá, firme e forte, estudando. E aí vocês têm, nesse caso, né, vocês têm turmas específicas ou vocês atendem de maneira individual? A gente não faz essa separação. No caso, a gente pode até fazer, mas é por questões de interesse na hora de conversar. Porque que acontece? A metodologia Wizard, existe na verdade 2 focos, né? Que se chama Interaction, ou Interactive, e o outro, que é um outro que a gente não trabalha, então nem lembro agora qual que era o nome mesmo. Mas o legal do Interactive é essa parte. O Interactive chama interação, tá? Então, quando a gente vai trabalhar esse modelo de aula do Interactive, ele é importante o quê? É a interação, a conversa. Quando a gente está dentro da sala de aula, a gente quer que as pessoas conversem, se comuniquem, né? Então, é ouvir e falar. E isso é, na verdade, algo que eu gosto muito de falar quando eu estou, por exemplo, com um cliente. Se eu vou fazer a apresentação do ensino, eu faço a seguinte pergunta. Como que você começou a falar português? Não sei se você consegue responder. Se você fosse responder hoje, como que você ia... Comecei a falar português ouvindo os outros falar. Então, por exemplo, quando eu era bebê, se eu me lembro bem, foi daquele jeito. Sim, então, por exemplo, se eu começasse a ouvir francês, eu ia conseguir falar francês? Eu acho, porque eu ia ouvindo e ia fazendo essa repetição, ia tentando a repetição, né? Então, é essa a palavra. No caso, é o reproduzir, né? É o falar. Então, a gente só vai aprender a falar um outro idioma se a gente falar, se a gente tiver essa prática. E é por isso que a gente dá muito foco nisso dentro de sala de aula. Porque, claro, ouvir é importante, ler é importante, escrever é importante. Mas se você quiser exercer o falar, a fala precisa acontecer. A mesma coisa, se você quer melhorar a escrita, tem que escrever. Quer melhorar a leitura, tem que ler. Né? Quer melhorar o listening, que é a audição, tem que ouvir. Então, e como a gente tem o foco mesmo dentro da Wizard, né? A fala, a fluência na fala, então é por isso que a gente usa esse modelo de interação, que é para todo mundo falar muito, assim. Uau. Então, eu até brinco na hora de fazer essa apresentação da escola. Quando a gente vai para a escola regular, né, todo mundo sentado, quietinho, ouvindo e fazendo anotação. Aí, quando a gente chega na escola, na Wizard, a gente fala assim, aqui é o contrário. Se tiver quieto, tem problema, porque é para todo mundo estar falando. Tem que estar com barulho, né? Isso é até algo bom quando eu estava como coordenador, de uma das unidades, que era fazer esse regulamento, vou dizer assim. Eu tô lá trabalhando e tem os barulhinhos. E quando eu tava quieto, eu olhava e falei assim, não, deixa eu ir lá checar, aconteceu alguma coisa. Porque a ideia é que a gente fala, né? Falando, tem barulho, e essa é a mágica da escola, né? O grande segredo. É o segredo. Agora, tira uma dúvida aqui, até para quem está nos acompanhando, quem vai assistir depois também, né? Você falou que a escola começa a atender crianças a partir dos 3 anos de idade. Como que é a didática para essas crianças a partir de 3 anos? Isso, na verdade, é muito bom de ser comentado, porque a gente, por exemplo, não pode tratar da mesma forma que a gente trata uma criança de 8, 9, 10 anos como uma criança de 3, né? Existe um material específico, por exemplo, da Pearson. Todos os materiais, na verdade, são pensados nessa situação. Eu tô com uma criança de 3, 4 anos. Ela começou, por exemplo, a ver a escrita? Ainda não. Então, o material, por exemplo, não vai começar esse trabalho de escrita. A gente, por exemplo, faz uma aula só com a parte de áudio e de imagens, né, ilustração e reprodução, né? A gente fala assim que existem essas 4 bases, né? Fala, audição, leitura e escrita. Como ela não começou, por exemplo, esse trabalho manual, né? Então a gente não tem essa escrita, né, no material. Mas a gente ainda continua, por exemplo, trabalhando com a coordenação motora, né? Então a atividade de criação tem muito com criança. De recortar, de desenhar, de colar, pintar. E essa é incrível, quando eu tenho crianças nessa idade, né?
Muito novas, principalmente. Eu acho muito bom, é mágico, porque você consegue ver muita escola nessa situação. Você ter uma agendinha e mandar a tarefa para os pais, né? Falar assim, esse aqui foi o bonequinho que o fulano criou na aula, né? Esse aqui é o desenho que a gente fez hoje. Olha, hoje a gente comeu tal coisa, né? E aí a gente vai mandando para os pais. Aí os pais, olha que legal. Ou vamos fazer também. Aí chega em casa. E é um momento assim mágico. Você consegue. Eu fico feliz por ver a felicidade dos pais. Sabe aquele sorriso de um lado pro outro, assim. Prazeroso, né? É muito bom. É tão gostoso. E essa é uma mágica, assim, de criança, né? Não é... É que criança é muito verdadeiro, né? Ele é muito verdadeiro. Sim. Até o meu filho estuda lá, ele tem 13 anos, é apaixonado, tá? Apaixonado. E eu tenho uma menininha, a Gabriela, de 7, né? Mas quando eu fui lá, ela tinha 6. E ela fez uma aula experimental, né, que é e ela se apaixonou que é com uma canetinha, né, na aula experimental, como ela não estava alfabetizada ainda. Se você pudesse compartilhar um pouquinho mais o uso dessa canetinha e o funcionamento dela, porque, gente, é uma canetinha assim, de milhões que a caneta fala. Eu falei, uau! Compartilha mais um pouquinho com a gente. Claro. Então, por exemplo, dentro do material da Wizard, ele não é qualquer material, por exemplo, né? A gente não pode, por exemplo, fazer uma réplica dele, um xerox, né? Porque ele é um material bem tecnológico. Ele é um material, por exemplo, que ele está preparado para receber essa caneta mágica que você comentou. A caneta mágica, eu não tenho uma aqui para mostrar, mas não tem problema. Mas é uma caneta da Wizard, que chama WizPen, que é quando a gente, por exemplo, passa ela em cima do livro, numa palavra ou numa imagem, ela fala, né? Ela não escreve, ela fala. Então, a gente utiliza ela muito para estudar. E eu uso ela muito com os meus alunos, por exemplo, na hora que eu vou falar assim, vamos reforçar tal lição? Aí eu tenho uma atividade lá que eu chamo de 5 passos, assim, que a gente precisa da caneta. Aí a gente vai lá, passa e ouve a palavra, por exemplo, que é pra gente reforçar, né? Assim, como que fala essa palavra aqui? Ela fala, e passa a caneta fala, e fala assim, tá, é assim então, teacher. Fala, viu? Ou quando existem atividades dentro do livro que necessitam da caneta. Então, a gente meio que existe a necessidade da caneta, né? Por exemplo, porque vai chegar, às vezes, num exercício que precisa ouvir um áudio, alguma coisa assim, e aí a gente usa a caneta. Antigamente tinha um CD, né? Mas hoje em dia não tem mais CD, né? Então a gente usa o CD. E aí o legal dela, então, é na verdade o estudo, não só, por exemplo, na escola, mas em casa. Então você tá em casa, fez a sua tarefa, né? E aí está às vezes revisando ou vendo um livro ou uma coisa assim na internet e fala assim, nossa, essa palavra aqui eu já vi. Mas eu não lembro como que fala. Aí você pega lá a caneta, passa no material e fala, é verdade, é assim. Então, ela é muito boa por conta disso. Para você ter esse estudo em casa. Para você se ajudar na hora que você estiver lá aprendendo o idioma. Não só o inglês, né? Porque ela funciona com todos os outros idiomas da Wizard, né? Mas pode falar. Facilita bastante no aprendizado e ela traz, então, isso de maneira mais lúdica para as crianças, né? O que memoriza. Você acabou de falar, né? Ouvindo a comunicação e a própria caneta, ela passa essa mensagem da maneira correta dentro do idioma para a criança. E assim, essa parte que eu falei, na verdade, ela é bem geral com todo mundo. Mas com a criança, você tem muito mais imagem, você tem muito mais música, mais historinha. Então, você... a gente recebe muitos vídeos, assim, dos pais, né? Falando assim, nossa, eu não aguento mais ouvir tal música. Que daí a criança pega o livro, né? E vai na lição tal e fala assim, aí ela pega o WizPen e começa a passar no livro, né? Aí a WizPen começa a cantar. Aí a criança tá lá cantando. O que é muito bom, né? Ela tá lá cantando. Aí acaba a música, ela vai lá e passa de novo. Aí vai de novo, cantando. Então é um vídeo assim de 3 minutos. E não cansa. Memoriza, né? Fala, a criança aprende também por a repetição. Sim. Então, às vezes, o pai tá cansado, aí fala assim, não, mas
Você tá vendo? Ele tá aprendendo aí, ó. Você tá vendo aí, ó. Já ajuda também, né? Tá muito bom, na verdade. E aí, quando a gente recebe esse tipo de vídeo, a gente, por exemplo, sabe que tá funcionando, né? Porque existe essa parte no ensino, né, de um idioma, que a escola faz a parte dela, mas também existe a parte do aluno, de chegar em casa, fazer não só a tarefa, mas ver um filme, ouvir uma música, né? Então, são as duas partes, né, na hora de um ensino de idioma. É um trabalho conjunto, né? Sim. É muito importante você frisar isso, porque eu acredito que tenha muitos pais, né? Vocês que devem ter muitas e muitas experiências lá nas unidades da Wizard. Mas, vou colocar meu filho lá na escola de inglês e os professores que lute. E não é bem assim, né? Se eles não fizerem a lição de casa, até para eles mesmos saberem quais são as dúvidas que eles têm em relação a isso, né? É um trabalho conjunto. Falo, a escola sozinha, ela tem um grande aprendizado, mas não acaba não atendendo às expectativas ao final do curso. Me corrige se eu estiver equivocada, por gentileza. Não, eu acredito que esteja certo esse ponto de raciocínio, né? Eu não sei, por exemplo, para as outras escolas, mas o que a gente fala muito dentro da escola, tanto do Shangri-La quanto da Palhano, que isso é algo que eu vou dizer assim, que é bem concreto, é bem padrão. Se você não fez a sua parte, você aprende, mas não é um aprendizado ótimo, excelente. Ele é bem regular, ou menor que isso. Então a gente fala assim, é um investimento que você está fazendo para você. Coloquei, ou para o pai e para a mãe, né? Então a gente às vezes fala isso para a criança. Olha, seu pai, sua mãe estão investindo em você, eles estão com tempo e dinheiro para você vir aqui e aprender. Se você não fizer a sua parte, o que vai acontecer agora para o papai e para a mamãe, né? Então é muito importante que a gente, por exemplo, faça a tarefa, ou veja o filme, ouça a música, né? Lê um livro. Porque daí você vai aprender? Pode aprender. Mas será que vai aprender de forma correta? Não sei. Então aí a gente sempre fala isso, né? É tanto a nossa parte, mas tem a parte do aluno também. Para ele saber onde estão as dificuldades deles, né? Longe do professor, porque ali no ambiente de trabalho com o teacher é muito mais fácil, né? Longe e agora, como é que eu faço? Sim. Vitor, você trouxe uma coisa muito interessante, que é investimento para a vida, né? O inglês, principalmente no século XXI, que nós estamos hoje, né? Falo futuro, quem não tiver inglês, né? Assim, tá fora do mercado de trabalho, ele vem crescendo muito, muito, muito. Investimento para a vida, por quê? Eu vou falar uma experiência que eu tive, né? Eu falo para todo mundo, até quando eu procurei meu filho tem 13 para fazer o inglês, que foi no início desse ano. Eu até fiz uns stories no ano passado, faz um ano, em setembro do ano passado. Olha, vai fazer um ano certinho. Inclusive, nesse dia 7 de setembro, eu estava num evento em Israel. E eu fiz um tour por lá, né? E a gente decolou no aeroporto em Doha. E aí, pergunta se eu sei falar inglês. Enfim, e era para comer, né, e resumindo, eu não sei falar inglês, eles não entendiam a minha língua português, Vitor, mas eu passei um sufoco. Você sabe que é você se sentindo um peixe fora d'água? Foi o que eu literalmente me senti, com muita calma, tentando explicar, tentando fazer mímica, perguntando se era dinheiro, e dando dinheiro, pegando mais dinheiro, que era outra moeda, nada, e assim, sem comunicação. Resumindo, eu falo, Deus me abençoou, me mandou uma anja naquela hora do meu lado, daí eu falei, moça, ela é tradutora, conseguiu traduzir, ela falou, moça, eles não aceitam esse tipo de moeda aqui, que era uma outra moeda lá, não era dólar também, né, acho que era shekel, alguma coisa assim. Aí eu falei, então vou passar fome, porque eu só tenho esses dois tipos de moeda. Mas, enfim, foi uma experiência que eu tive por não saber, digamos assim, nem o básico, você entende? Eu não sabia nem a moeda que ele estava me falando em inglês, o desafio que eu passei. Então, o inglês é algo, como você disse, não tem idade,
né? Não tem idade. Para quem também já fez, de repente quer reforçar, né, o inglês, e principalmente para essa nova geração que tá vendo aí, as crianças que já têm um índice de aprendizado mais fácil, né, de memorização, e para não e as oportunidades estão aí. As portas se abrem para quem aparece. Eu tive essa oportunidade e confesso, passei muito sufoco. E foi aí quando eu estava lá, eu fiz uns story flip. Quando eu chegar no Brasil, a primeira coisa que eu vou fazer, já pensando, meu filho sonha muito em ir pro exterior. Eu falo, mas como que ele vai? Não sabe. Então, procurar uma escola de inglês. E ele começou em janeiro lá na Wizard de Shangri-La e se desenvolveu muito, muito, muito. Ai, que bom! Não, e ele adora. Ô, Vitor, e você já foi pro exterior? Já, sim. Foram 2 momentos muito bons que eu consegui ir, né? Um foi por viagem mesmo, o outro foi, se não me engano, por congresso, mas da mesma forma, experiências muito boas, né? De você ir participar, tanto do congresso, mas você ir por viagem e conseguir, né? Como eu posso dizer, sobreviver dentro daquele outro país, né? Porque é outro país, outra cultura, não é só outro idioma, né? Outra forma de pensar, outra forma de organização, né? Essa parte que você, por exemplo, falou do investimento, não sei, para deixar bem claro, na verdade, né? Que hoje o inglês, ele tá mais, não é algo, um diferencial, né? Ele é algo que é necessário, ele é básico. Quando você vai para fora e você, por exemplo, não é daquele país, espera-se ou pensa que você já sabe o inglês, né? Para você se comunicar. Então, quando a gente chegava no aeroporto, por exemplo, né? E aí você tinha só inglês. Você não tem, no máximo, o do idioma local, né? Que você tá do país que você está visitando. Então você já tem todos esses primeiros desafios, né? Conseguir entender como que o aeroporto está organizado, onde que é para você, em qual departure, como que eu posso falar? Mas qual departamento, qual plataforma, né? A parte da alfândega também, nossa, a da alfândega eu gostava de passar na alfândega, eu não gostava só de poder de voltar, né, pro Brasil, só isso, né. Teve uma vez que foi, a vez que foi de viagem mesmo com a minha família, que todo mundo, você conseguia perceber que você entrava no aeroporto de Mia, lá de Miami, eles se organizavam, todo mundo que chegava, pegava a bagagem, precisava fazer o check-in de entrada no país, e aí depois você era separado para ir para a alfândega, né, que é a parte da entrevista. E na fila de alfândega você conseguia perceber que eles estavam separando assim, um para direita e para esquerda, um para direita e para esquerda. E aí, quando chegou na minha família, o meu pai, minha mãe, meu irmão foram para a esquerda e eu fui para a direita. Eles me separaram. E aí eu olhei, vixe, vai dar ruim. Agora já era. Sozinho aqui. Vixe, e aí foi quando eu descobri que, na verdade, que essa direita, né, era o pessoal que ia fazer a conversa separada, né, vamos dizer assim, a análise mesmo da bagagem, da mala que eu tava levando. Então foi um momento, assim, que eu tava lá, meio ansioso, né, porque eu falei assim, se eu não responder direito, eu vou voltar pro Brasil, eles continuam, né, ser deportado, né, nem começou as férias, assim, já ser deportado, é meio triste, né, de perto, mas tudo bem, deu tudo certo no final. Então eu fui lá, peguei a outra fila, aí tava eu e mais 3 policiais americanos lá, e eles fazendo perguntas, né, por exemplo, qual que é o seu nome, por que você tá aqui, o objetivo da viagem, né? Onde você vai ficar? O que você trouxe? O que tem dentro da mala? E aí tem que responder tranquilamente, sem gaguejar, né? Porque senão eles já ficam... tá mentindo, né? Desconfiados, né? Então, e abrindo a mala na sua frente, né? Fazendo a vistoria na sua frente. Mas deu tudo certo, graças a Deus, não tinha nada mesmo. E aí ser liberado, né? Você consegue falar, então, bem-vindo. Falar, obrigado. É um alívio. Opa, tô esperando mesmo. Mas é isso que você falou. O inglês não é algo diferencial, é básico, é necessário hoje, principalmente nessa geração que nós falamos que vem crescendo, né? Falando de geração, qual a sua idade? Eu vi que você é novinho, você tem um rostinho aí, mas qual a sua idade? Tava tentando.
Não falar, não, mas eu tenho hoje 19 anos, vou fazer 20 ano que vem, olha só. E com 19 anos eu já trabalhei, desses 19, 5 anos, olha só. Uau, dentro da área. Dentro da área. Hoje, como eu até comentei um pouco antes, né, na verdade, né? Então, eu tô dentro da franquia, peguei muitos cargos, né? Na verdade, eu construí uma carreira. Por exemplo, se eu for lá no meu LinkedIn, que eu coloquei tudo no LinkedIn, né? De experiência. Eu vejo que é uma carreira que eu criei. Que teve... Eu começar desde o começo, da recepção, e ir subindo, né? De cargos, certificados que eu tenho que pôr no LinkedIn. Eu olho isso hoje e falo assim, nossa, é realmente uma carreira que eu consegui construir. E aí hoje eu trabalho, por exemplo, só na consultoria das franquias, das duas escolas, porque hoje eu estou na universidade da USP, né, fazendo administração. E aí, dentro da USP, eu consegui ver outras coisas, né, coisas que eu quero trabalhar, coisas que eu quero falar assim, isso aqui eu achei mais interessante, às vezes dá para fazer alguma coisa legal. E aí, então, eu tenho 19 anos, terminando, acho que falta só mais 2 aninhos aí, esse mais outro, da faculdade, e aí, ver o que eu encontro, né, nesse mundo afora, né, porque acho que, como seu filho, eu também não tenho, minha vontade é conseguir fazer algo fora, né, construir uma segunda carreira, em outro país, vamos ver se dá tudo certo. Amém, já deu. Fala, tudo começa aqui, ó, na mentalidade, né? A gente mentaliza, profetiza, você já se vê naquele lugar e é exatamente o que você está fazendo, correndo atrás, né? Não adianta só a gente, eu falo muitas vezes, crer, pedir para Deus, mas é correr atrás dos nossos sonhos. Deus abençoa, sim, mas quem vive em constante movimento. E é isso, você já tem essa visão, já profetizando e no fazer, que fala assim, as oportunidades aparecem, mas desde que você esteja preparado. Porque às vezes se você não está preparado para essa oportunidade, o próximo da frente vai estar. Mas por quê? Porque você não se preparou. E você está se preparando aí cada vez mais, né? Com essa carreira aí que você está construindo. E quando você comentou que está fazendo administração. Quando você foi fazer o curso, você que escolheu administração, teve alguma inspiração? E se foi você, o porquê? É legal que essa pergunta, na verdade, até o pessoal da USP faz, né? Quando a gente entra, fala assim, por que você escolheu administração, né? E foi uma escolha própria minha, não teve influência. E isso é uma escolha minha, mas eu vou falar assim, foi muito... O mesmo trabalho, por exemplo, que o pessoal, outros alunos, né, que estão no ensino médio têm, fala assim, no primeiro ano eu vou fazer tal coisa, no segundo ano eu vou fazer outra coisa. A mesma coisa foi comigo. No primeiro ano eu via que eu era muito melhor bom, mas eu era muito bom em biologia. Falei assim, nossa, eu gosto muito de biologia, eu vou fazer biomedicina. Não medicina, porque medicina eu não gosto, não gosto muito. Mas eu falo biomedicina. Aí chega no segundo ano e falo assim, não, eu não gostei muito mais de biologia, eu acho que eu gosto mais dessa área. E aí, então, assim, foi normal, igual qualquer outro aluno, estudante, né? Mas chegou no terceiro ano e eu falei assim, o que eu realmente gosto? O que eu realmente quero fazer pro resto da minha vida? Porque é uma escolha que você tem que fazer. E aí você vai pensar assim, não, o resto da minha vida que eu vou trabalhar com isso, teoricamente, não necessariamente, né, mas a ideia era essa, né, e aí eu falei assim, o que eu gosto? Assim, eu gosto de gastar, eu gosto de gastar, gosto de comprar, eu gosto... É bom, né? Eu falei, eu gosto de gastar, gosto de comprar coisa, eu falei assim, eu tenho que conseguir alguma coisa que me dê dinheiro, né, e aí com todas as conversas, eu participei, na verdade, até desses congressos, né, que as universidades fazem, né, que é de você vir, conhecer os cursos, né, fazer essa apresentação. E, então, pensando nisso, né, eu quero alguma coisa que eu consiga realmente me sustentar, e coisas que eu tenho mais afinidade. E eu percebi que a administração, ela era a resposta. Por quê? Porque eu já tinha essa habilidade, por exemplo, de relacionamento com pessoas, né? Essa parte de conversa, né? Um pouquinho mais aflorada do que outras pessoas. Essa parte de administração financeira, tanto de gente quanto financeira,
era uma coisa que eu já tinha. E que eu fazia parte da minha vida, eu convivia com isso, eu falei assim, por que não? Eu já fiz isso antes, eu posso fazer isso agora. Então, quando eu vi o curso de administração mesmo, o que ele falava, o que o curso trata, eu falei assim, nossa, isso é realmente uma coisa muito boa pra mim. Porque se eu já trabalho com isso, por que eu não vou entender o porquê que eu faço essas coisas, né? É a mesma coisa quando eu tô vendendo, né? Eu falei assim, quando eu vou vender o curso, eu tenho que saber o que eu tô vendendo, por que eu tô vendendo, como que vai agregar na vida da pessoa. Antes eu trabalhava porque eu gostava, porque eu tive interesse. Hoje, por exemplo, eu trabalho porque eu sei o que eu tô trabalhando, por que eu tô fazendo aquilo e qual que é o meu objetivo. Então, todas essas respostas foi o que eu consegui, né, estudando, indo para a faculdade, lá na universidade, no caso, de administração, e fazendo todas essas matérias, né, que estão relacionadas à gestão de uma empresa, né, não necessariamente o empreendedorismo, mas a gestão e com o funcionamento, né, da empresa. Vitor, quando mais jovem, né? Lá quando você, digamos assim, saiu da segunda infância, né? Começou a adolescência, 12 anos, que você já consegue ter, entender mais sobre a vida pessoal, a vida profissional. Você, alguma vez na sua vida, pensou em aos 19 anos, né? Porque, vamos colocar aqui, você aos 19 anos é um jovem, né? Um jovem, mas que se destaca entre a maioria, muitos outros, tanto de maneira pessoal, a gente pode observar aqui em questão de mentalidade, né, o seu nível, o seu nível de evolução profissional e pessoal também. E alguma vez, né, lá na adolescência voltando, você pensou aos 19 anos, como você está hoje? Dessa maneira, tão desenvolvido, pessoal, profissional, essa construção de carreira? Nossa, eu vou dizer que nunca. Porque quando a gente tá nessa parte da infância, começando a adolescência, né? Foi também quando eu comecei essa parte da recepção, né? Que eu falei, deixa eu tentar isso aqui. Eu não pensava, na verdade, no trabalho. Quando os meus pais, por exemplo, perguntavam, com quem que você vai trabalhar? O que você quer ser quando crescer? Assim, não, eu vou ser youtuber, né? Vou trabalhar com vídeo, fazer vídeo pro YouTube. É uma mentira agora. Hoje eu falo assim, nunca que eu vou conseguir fazer isso. Eu sei como difícil mas então, quando esse meu interesse, vou dizer assim, né? Em entender como funcionava o trabalho dentro da escola, eu acho que foi o que me despertou para, no caso, abriu portas para essas oportunidades de crescimento. Porque quando eu estava nessa fase, por exemplo, de que eu ainda estudava muito, né, eu ia na escola e não pensava exatamente o que eu iria, ou queria ser, no caso, né, aos 19, 20 anos. Então, eu acredito que foi, assim, oportunidades. A palavra foi essa. Foi oportunidade de crescimento, oportunidade de desenvolvimento. Porque isso às vezes não dá pra todo mundo, né? Mas quando eu vi ali, eu falei assim, vamos fazer, né? Vamos fazer o teste, Ô, Vitor, e assim, você inspira muitas pessoas, né? Desde os pequenos, para quem está nos assistindo aqui, vai assistir depois. Se você não se inscreveu no nosso canal, gente, clica aqui, ó, se inscreva no nosso canal, pega essa live aqui, compartilha com outras pessoas. Compartilha desde criança, com jovem aprendiz, com pessoas mais velhas também, porque é uma história, eu falo assim, história de milhões, história que conectam, que transformam, que inspiram outras pessoas. Isso aqui é o Programa do Bem, então vamos juntos compartilhar. E eu tenho certeza que você tá tendo várias viradas de chave, vários insights aqui com a história do Vitor. Por mais que você seja jovem, né, Vitor, 19 anos, eu falo assim, a questão de mentalidade é muito pessoal, né, o desenvolvimento de uma mentalidade de alta performance, vamos dizer assim, porque você tem 19 e já tem essa mentalidade, já tem uma de alta performance e é visionário. E hoje a gente tem pessoas, digamos aí, de 60, 70 anos que ainda não se desenvolveu. Então, é muito questão mesmo de desenvolvimento. Então, por isso que eu peço para compartilhar. E quem quiser também, fala assim, eu também quero ter nessa inspiração, esse desenvolvimento, eu quero aprender inglês, que nunca é tarde para aprender, né? Nunca é tarde para aprender, quanto mais jovem, melhor. Mas quem quiser conhecer a Wizard, como é que faz? Existe lá uma programação, uma aula experimental? Como é que a pessoa
que está nos acompanhando faz para chegar lá e conhecer tudo isso? Então, Quem nunca teve ideia, não sabe nada da Wizard. É até legal você perguntar, Adriana. Na verdade, existe todo esse passo a passo? Existe, né? Que a gente pode até entrar em contato. Mas para facilitar, né? Para deixar bem mais tranquila essa conversa, o pessoal que está assistindo, ou que vai assistir, no caso, né? Então, por exemplo, você que ficou interessado, na verdade, ou quer realmente desenvolver essa parte do idioma, do inglês, não só inglês, qualquer outro idioma. Se você quiser francês, italiano, alemão, a gente trabalha também. Então, se você quer desenvolver essa parte de você, quer agregar isso na sua vida, eu vou passar um telefone, pode ser? Com certeza. O 43 3338 9199. Ah, tá ali na telinha. Aqui na tá aqui tela. embaixo. Nesse telefone. E vocês entrarem em contato falando assim, eu vi o Vitor e eu quero saber mais sobre. Fala que é o Vitor, que tá no podcast e que vocês querem saber mais sobre, que a gente vai fazer um desconto só para vocês, o pessoal que assistiu, pode ser? É uma conversa que a gente vai ter só com o pessoal que assistiu, não é todo mundo que vai conseguir ter esse tipo de desconto, tanto é que não é, a gente quer deixar bem exclusivo, né? Então, se vocês entrem em contato, né? Fala aqui de onde que vocês estão vindo e aí a gente continua a conversa por lá, que vai dar muito certo. Uau! Então, assim, independente se a pessoa já fez, quer conhecer a metodologia da escola, né, conhecer a estrutura da escola, é só entrar em contato através desse telefone. E isso para as duas unidades, Vitor, tanto da Gleba Palhano quanto do Xangri-Lá, ou somente para uma? Isso, esse telefone, na verdade, dá para ligar, do 33, mas ele também é WhatsApp. E aí o que acontece? Acho que até para facilitar na visita, eu vou deixar bem claro que vamos fazer as 20 primeiras pessoas que entrarem em contato no WhatsApp ou por telefone, a gente marca da escola mesmo em buscar vocês, né, na casa de vocês. Então a escola, tanto a Xangri-Lá quanto a Palhano, tem as vans próprias, né, que a gente utiliza para buscar os alunos. E aí a gente marca para conseguir trazer vocês até a escola, para vocês fazerem essa experiência de visitar, de fazer uma aula, de conhecer a metodologia, né? Viver um pouquinho desse mundo Wizard aí. Uau, e vai amar. Então, gente, olha só, já aproveita que não é sempre que tem essa oportunidade aqui de milhões. Gente, você que quer conhecer um pouquinho mais da Wizard, tanto da unidade Xangri-Lá quanto da unidade da Gleba Palhano, independente da idade, a partir dos 3 anos de idade, tá? Entre em contato através desse WhatsApp que ele deixou aqui, que é um telefone fixo ou WhatsApp. Fala que você viu aqui no programa do Estúdio Podcast Londrina com o Vitor da Wizard. Agenda sem compromisso para você conhecer essa estrutura, conhecer uma equipe, um atendimento personalizado, gente como a gente. E eu vou falar mais, gente, esse plus que ele deu ainda. A gente sabe que a vida de muitas pessoas é muito corrido mesmo, né? E de levar, buscar. Eles têm a van própria da Wizard, que eles pegam no conforto da sua casa, deixam o seu filho ou você no conforto da sua casa. Então, vamos aproveitar esse presente que você tá dando aqui, um presentaço, viu? Esse presente aqui que o Vitor tá dando pra você ir lá conhecer. Eles vão buscar lá na porta da sua casa. Ó, se deixar, eu vou junto também, hein? Opa, vamos lá. Vamos ajudar, eu também vou. Mas é algo muito, assim, especial para pessoas especiais também, estão ouvindo o podcast. E um desenvolvimento, é tudo isso que a gente falou aqui, né, Vitor? Desenvolvimento pessoal, profissional, pra vida. E até pro pessoal, pra vocês conhecerem já um pouquinho mais, ter ideia de um pouquinho mais da Wizard, do Xangri-Lá, a gente tem um vídeo, né, 2 vídeos aqui da instituição. Eu trouxe aqui pra vocês, eu vou falar com muita propriedade, viu, Vitor? Eu vou falar porque eu sou como cliente lá, né, meu filho estuda lá e ele é apaixonado. O inglês na escola dele mesmo melhorou muito, mas muito, assim, 80%, né? Dentro da sala de aula, é só 2 alunos que faz, é ele mais um. E ele chega em casa contando, ele fala, mãe, teve prova de inglês, revisão, tarefa de inglês, eu fui o primeiro, eu e o outro amiguinho dele que faz. Então, a gente consegue ver isso na prática, a diferença e como facilita, né, na escola também. Então, quando tem até prova de inglês, ele fala, foi prova de inglês, tô tranquilo. Então, facilita. E até pro dia a dia. Agora, eu confiro um pouquinho da estrutura da Wizard do Xangri-Lá.
Hoje eu vim mostrar para vocês um pouquinho da Wizard do Shangri-La, a maior rede de ensino de idiomas do país. Solução completa, dentro ou fora da sala de aula. Preparação antecipada para o futuro, enriquecimento cultural é aqui na Wizard. São 2 unidades em Londrina, o Wizard Shangri-La e o Wizard Gleba Palhano. Atendimento humanizado para todas as idades, ampla estrutura e é claro que não poderia faltar aquele cafezinho. Tá esperando o quê? O futuro é agora. Entre em contato e saiba mais. Então, gente, isso aí é um pouquinho da Wizard, da unidade do Shangri-La. Vocês viram assim? E é um lugar aconchegante, tá? Eu sou até suspeita a falar, porque assim como o Gustavo, quando eu levo ele para estudar, vocês viram lá, tem a salinha de espera, tem o computador, você pode estar trabalhando. Ah, eu tô cheio de trabalho, não tem problema. Lá tem internet, tem o computador, você fica à vontade, tem o cafezinho. Olha, se eu chegar lá, já vou direto no cafezinho. Vocês viram ali, né? Eu amo cafezinho, gente. Tem espaço para as crianças lancharem, tem micro-ondas, tem geladeira, tem assim, é fácil acesso, muito estacionamento na frente, uma equipe, gente, que equipe, viu? Eu gosto de lá porque é um atendimento humanizado, né? Eu falo, gente como a gente, né? Então, parabéns aí, então vocês vão lá, aproveita aí, ó, apresentasse que o Vitor, né, contribuiu aqui pro nosso programa. Gente, os 20 primeiros e vamos andar de van, que eu vou junto, hein? Me convida que eu vou junto. É muito bom, é van, na verdade. A gente vem de van, na verdade, até pra cá. Uau. Não só eu, né? Tava eu, o pessoal que vai, a Elisandra, acho que você conhece, né? Vamos pra outra escola. Ah, ela é uma querida, uma querida. Então, é bem aconchegante, na verdade. Eu amo a van. E assim, o pessoal deve já ter visto a van na rua, porque ela é pra destacar. Ela não, você tá andando na rua e do nada você vê uma van assim que tá escrito Wizard bem grande, azul e vermelho, e fala, então, achou aí, ó, acabou. É o outdoor ambulante, né? Nossa, eu sim. falo, nada melhor do que a gente colocar a própria cara da nossa empresa no sol, né? O outdoor ambulante que roda a cidade inteira. Assim, tem muita gente que sabe e fala assim, onde que é o Wizard? Sabe onde estava tal? Não sei o que. É lá, você tá vendo? Você viu aquela van? Tá passando naquela lá. Bacana. E a praticidade também, né? De pegar no conforto a criança, né? Ou outra pessoa no conforto da casa e devolver. E segurança, porque a gente acompanha lá no dia a dia, falando na prática, é muito seguro. A gente já pega essa dica aí de milhões. Ô, Vitor, hoje, qual que é o seu maior propósito de vida? Maior propósito de vida? Isso é uma ótima pergunta. Quando eu estava dentro da escola mesmo, o que hoje eu estou mais na parte de consultoria, mas quando eu estava exercendo o meu cargo, por exemplo, de coordenador, não coordenação, coordenador, tanto faz, eu respondia isso na lata, falava assim que era mudança de vidas, né? O trabalho que a gente tem dentro das escolas, por exemplo, é mudar as vidas das pessoas, para o bem, né? Positivamente. Então, quando eu trabalhava, eu tinha essa ideia de propósito, eu sabia que o que eu estou fazendo lá é para melhorar a vida de uma pessoa. Então, quando eu via na felicidade dos pais, né, eu ficava feliz por conta disso. Eu estou vendo que eu estou fazendo um bem para aquela família, que eu vejo que o futuro delas vai ser muito boa. Ou quando eu tinha um aluno que chegava, falava comigo, falava assim, não, sabe tal prova, gabaritei, fui primeiro de sala, eu falei assim, é isso, entendeu? Ainda bem, eu brincava, né? Ainda bem, hein, que foi. Ou quando chegava os alunos mais
velhos. Eu sei que teve um recentemente que foi na escola e veio agradecer a equipe porque ele conseguiu um trabalho como dentista na França, por exemplo, que foi porque assim, às vezes a pessoa faz odonto aqui no Brasil, consegue o trabalho lá na França, por exemplo, mas não consegue, né, por conta não só do idioma, mas com às vezes um reconhecimento do diploma. E aí a gente faz toda essa parte de assessoria. Fala assim, então não é só o idioma que a gente tem que aprender tanto o idioma e como fazer todo esse processo de reconhecimento do diploma. A gente vai lá e ajuda, né, essa parte burocrática. E tá lá, e a gente dá o nosso melhor para a pessoa realmente conseguir e viver a vida dele. Então isso era um propósito. Era o meu propósito e continua sendo o meu propósito de mudança de vidas. Só que hoje eu vou adicionar uma parte, né? Então eu quero mudar as vidas das outras pessoas positivamente, mas também a minha, né? Então, como eu estou nesse momento de aprendizado lá dentro da USP, né? Vendo essa parte nova da minha carreira, então eu também quero algo novo para mim. Mas essa é a mudança, uma pequena mudança, vou dizer assim. Então, é o mesmo, eu tenho essa mesma mentalidade. Independente do que eu for trabalhar eu vou trabalhar da melhor forma possível, porque eu quero entregar o meu melhor para essa outra pessoa e impactar ela positivamente. Sensacional. Vitor, como que você concilia hoje, né, os seus estudos, tanto a sua vida pessoal quanto a profissional? Nossa, é uma ótima pergunta. De verdade, eu acho que eu não tenho essa chave, esse segredo, assim, pra mudar. A parte de organização, foco, entender qual que é a sua prioridade, acho que isso tudo um pouquinho, né? Você vai pegando, compreendendo como que a vida funciona, e aí você consegue se organizar e conciliar as duas coisas, né? Então, por exemplo, às vezes eu tô lá estudando e às vezes falo assim, nossa, cansei, vou fazer outra coisa, vou ver uma série, vou jantar, uma coisa mais especial fora, vou sair, vou jogar um pouco, não sei. Aí eu falo, será que eu vou conseguir mesmo fazer isso hoje? Porque eu preciso terminar isso aqui, né? O meu objetivo, minha meta é eu conseguir fazer a graduação, né, de administração com um currículo bonito. Essa é a minha meta. Eu quero um currículo bom, sem reprovações, vamos dizer assim. Então eu olho e falo assim, não, vamos acabar primeiro a graduação, vamos fazer isso aqui de forma correta. Depois aí eu consigo ver a série que eu quero. Depois eu consigo fazer, sei lá, sair, comer uma coisa diferente, né, com os amigos, os colegas. Então eu acho que saber priorizar, se organizar, e ter o foco nas coisas que você precisa ter. Acho que é mais ou menos isso que eu faço hoje em dia. Bom, hoje em dia, você manda na sua mente ou a sua mente te comanda? Com certeza eu tenho que mandar na minha mente, porque se eu fizer tudo o que eu quero, por exemplo, às vezes aí não dá para entregar. Mas eu vou falar assim, não dá pra ser perfeito. Final de semana, domingo, eu olho e falo assim, não, domingo eu preciso de descanso. Eu falo assim, deixa eu deitar um pouquinho. Ou deixa eu fazer uma coisa diferente, porque senão não tem a parte do burnout, né, do estresse. Então, só que daí entra mais, eu acho que nessa parte de você conseguir organizar e ver qual que é a sua prioridade. Porque às vezes a gente fala assim, não, minha prioridade é estudo, minha prioridade é o trabalho, minha prioridade é a carreira. E aí a gente esquece, às vezes, por exemplo, da saúde, da física e a mental, né? Então, por exemplo, a saúde física era algo que eu tinha esquecido por muito tempo. Antes de eu entrar na universidade, eu fazia, por exemplo, praticava judô 3 vezes por semana. Entrei na universidade e eu parei 2 anos seguidos, assim, sem exercício físico, engordei, né, teve todos aqueles problemas dominós, né. Então hoje eu falo assim, não, eu não posso esquecer disso, né, eu preciso realmente cuidar da minha saúde, cuidar do físico e do mental. Então essa vem, de novo, nessa parte de organização aí das prioridades. Quando que você acredita que foi a grande virada de chave na sua vida?
Tem dois momentos, assim, que eu coloco que são muito importantes. O primeiro foi quando eu percebi que o inglês eu conseguia dominar. Eu olhei e falei assim, não, eu consegui. Agora eu sei. E aí eu comecei a utilizar ele, então, para o meu crescimento. Então esse foi o momento. Eu olhei, percebi comigo mesmo, falei assim, nossa, eu tô conseguindo, eu fiz, peguei. E aí, daí pra frente, eu usei ele pra sempre, assim, em todos os momentos. Tanto na carreira, né, porque eu falei, né, eu falei, ó, vim de professor, aí do nada eu peguei coordenador, e isso eu não consigo fazer sem o inglês, né. O segundo momento foi quando eu passei na universidade. Quando eu olhei e falei assim, cara, eu tenho essa capacidade. Eu consegui fazer, consegui entrar na USP. Hoje é a maior universidade da América Latina, né? Acho que está dentre as 100 melhores do mundo. Então, quando eu passei, eu falei, cara, eu tenho essa capacidade, eu consigo fazer isso. Então, esses foram esses dois momentos, assim, que eu coloco muito importantes, assim, na minha vida pessoal, né? Porque quando você vai fazendo as coisas, você vai ganhando reconhecimento, mas o reconhecimento pessoal, sabe? Que você olha e fala assim, poxa, parabéns para você mesmo, sabe? Você dá esse parabéns para você. É gostoso quando a gente tem esse... fala assim, a gente sabe o quanto que nós lutamos para chegar até onde está e esse auto-merecimento, né? Falo, eu mereço. Uau, sensacional. Vitor, qual o maior legado que você quer deixar hoje? Legado? Bom, se eu for pensar do porquê que eu quero ser lembrado, eu quero ser lembrado, na verdade, pelas minhas ações positivas ou de mudança, né? Então, por exemplo, a pessoa conseguir falar assim, você conhece tal pessoa? Fala assim, conheço, esse cara me ajudou com isso, isso e aquilo. Ou, não, esse cara me ajudou, me deu tal dica foi muito importante. Ou, não, hoje eu tô aqui hoje porque esse cara conseguiu me ajudar. Eu acho que seria mais ou menos isso, a ideia. Legal. E qual, hoje, o maior desafio que você encontra hoje na sua vida? Desafio? Eu acho que o meu maior desafio hoje é essa parte de conciliar essas duas carreiras, né? Porque, por exemplo, hoje eu fui apresentado como franqueado, mas franqueado da Wizard, a Shangri-La e Palhano de Londrina. Só que eu também quero fazer outras coisas, né? Quero criar uma outra carreira, fazer a universidade por conta disso. Então, conseguir fazer as duas ao mesmo tempo. Como que você se vê daqui a 5 e 10 anos? Daqui 5 anos eu quero estar com meu diploma, né, graduado e dentro de uma multinacional na Europa. Esse é minha meta. Uau! Vitor, você tem haters ou já teve? Não que eu saiba. Não sei. Em alguma vez na sua vida, ao longo desse processo, você já pensou em desistir? Muitas vezes. O inglês, principalmente, quando você tá quando eu era começar a adolescência, né? Eu falava assim, nossa, meu Deus, não tô entendendo. Ou eu chegava, às vezes tinha um exercício ou outro que eu falava assim, nossa, o que tá acontecendo? O que é pra eu fazer? Eu falava assim, não tô entendendo mais. Mas essa parte eu dou graças a Deus que eu tinha a mãe que eu tenho hoje, o pai que eu tenho hoje. Falou assim, você tá louco de desistir, você não pode fazer isso. Então, de ser firme e continuar. Acho que são coisas que eu, assim, aprendi com os meus pais, né? Porque eu chegar, às vezes, numa matéria, às vezes, na própria universidade, você fala assim, o que tá acontecendo? O que é isso que eu tô vendo? E fala assim, não, eu não posso desistir. O que é muito normal, na verdade. Você começa a faculdade, você vai percebendo isso, né? Durante a graduação. Que tem um pessoal que começa a matéria, dá uns 3 semanas e fala assim, não vai. Deixa eu trancar. Assim, não, às vezes não é assim que a banda toca, né? Você tem que ir atrás, né? Você tem que entender. Você vai fazer isso de qualquer forma? Ô, Vitor, e nessas vezes que você pensou em desistir, qual foram né, o seu combustível diário de vida para seguir em frente?
O primeiro é a minha família. E é um momento que, mesmo eu estando em São Paulo e eles em Londrina, é um momento que eu deixo separado. Por exemplo, eu acordo, faço minhas coisas, tomo banho, né? Mas aí a gente separa, por exemplo, o café da manhã pra gente. Então a gente, mesmo à distância, a gente vai lá, toma um café, conversa, fala assim, o que vai ter hoje, né? Quais são essas coisas. Esse é apoio, né? Precisa desse apoio. E o segundo é o meu objetivo mesmo. Eu falo assim, eu quero estar graduado, certificado e dentro de uma empresa. Eu preciso fazer isso que eu tenho hoje. É isso que eu vou fazer hoje. Eu vou terminar isso que eu comecei agora. Então, eu acho que é esses dois. É o querer, é o meu querer e o meu apoio. Uau! Ô, Vitor, e a gente sabe que existe uma fase, né, de todo ser humano, que eu falo, que até brinco, eu falo que é a fase da aborrecência, né? Todo mundo passa por isso, né? Homens, mulheres passam por essa fase. Em algum momento você precisou procurar alguma ajuda de autodesenvolvimento, seja terapia, psicólogo, você já fez? Olha, eu vou dizer assim que, graças a Deus, não posso falar isso, porque é muito bom, na verdade, o psicólogo, mas eu não precisei na fase de aborrecência. Mas eu sei que aconteceu essa fase de aborrecência. Por exemplo, de estar lá com os meus pais e do nada você tá de manhã e eles falam assim, calma, quieta um pouco aí, não precisa estar assim, são 8 da manhã. Então eu sei que houve esse momento da aborrecência, mas acho que com o apoio que eu tive hoje dos meus pais, eu consegui passar tranquilamente nessa fase. Uau! Ô, Vitor, e aqui no programa a gente tem surpresas! Pegadinha! Ai, que bom. A gente tem um quadro aqui que eu falo bate e volta, tá? A gente conheceu um pouquinho do Vitor pessoa, do Vitor profissional, um pouquinho da sua trajetória para você chegar até aqui. Eu falo mais uma vez, né? Aos 19 anos, você se destaca entre muitos da sua idade, entre muitos outros acima da sua idade, que eu falo que o desenvolvimento é a questão de mentalidade, né? Tem pessoas lá, repito, que 60, 70 anos que ainda não se desenvolveram e tá tudo bem, né? Cada um busca aquilo que acha que merece, né? A crença do merecimento e o que quer para a vida, os seus objetivos. E você trouxe muito isso aqui pra gente de maneira clara e objetiva, né? Você tem quem que é o Vitor hoje, você sabe onde você está, você sabe o que você passou, né? Aonde você está e para onde você vai, né? Eu falo, quando a gente tem isso tudo programado aqui, né? Mentalidade, não tem o que dar errado. E correndo atrás, não tem o que dar errado. E pra gente conhecer mais um pouquinho dos princípios e valores do Vitor, esse quadro é um VaptVupt. Eu vou te fazer, não é nem perguntinha, tá? Eu vou te falar umas palavrinhas e você vai falar a primeira coisa que vier na sua cabeça. Combinado? Pode ser. Bora lá? Vamos lá. Vai lá. Deus. Chefe, primeiro lugar. Amor. Família. Fé. Fé, pra mim, a primeira palavra que veio foi fé mesmo. Mas vou pensar em outra, peraí. Organização. Família. Base. O medo. Não sei. Nenhum. Uma inspiração. Minha família. Sua família. Acordar cedo ou dormir tarde? Os dois. Os dois. Ler ou televisão? Os dois. Mas mais ler. CLT ou empreender? Empreender. Atividade física ou sedentarismo? Atividade. Alimentação saudável ou guloseima? Saudável, com um dia ou outro no mês ali do guloseima. Indica algum livro? Garra e... Deixa eu pensar o outro. Tem um... Não, vou ficar com a Garra. Uau! E você indicaria esse podcast para mais pessoas? Poxa, com certeza. Uau!
E a gente tem mais surpresa ainda, tá, Vitor? Não acabou ainda não. A gente tem 2 fotos aqui, né? A nossa produção vai colocar aqui. E eu queria que você falasse um pouquinho dessas fotos. O que essas fotos representam pra você, tá? Eu invadi o seu Instagram lá, tá? Invadi, falei... E você não é muito instagramável, ou é? Não. Sou low profile, vamos dizer assim. Você trouxe uma coisa, muita gente deve estar se perguntando, curiosidade, né? Os jovens de hoje, isso que você trouxe, questão de YouTube, questão de jogos, né? Como que é isso, essa rotina? Você gosta de jogos? Você joga bastante? A questão de youtuber? Porque todos os jovens de hoje é isso que você trouxe. Quero ser youtuber, quero ser youtuber, né? Eu vejo que eles querem crescer e ganhar, ficarem ricos muito cedo, sem muito esforço, achando que virar youtuber, né, é a coisa mais fácil, né? E já vai ganhar dinheiro. A gente sabe que não é bem assim nos bastidores, né? E tem muitos que ficam nessa insistência, então até os 30, 40 seguiram desde a adolescência. Mas como que você joga e como que você concilia isso tudo? Olha, o jogo pra mim, ele não é, eu vou dizer assim, é que é uma válvula de escape, mas ele não é um escape, né? Ele é um momento onde se eu for assim, querer só me dispersar, é um momento de descanso mesmo. Li muito hoje, conversei muito, tive muita aula, deixa eu fazer alguma coisa assim diferente. Aí eu vou lá e jogo só um pouquinho às vezes, né? Mas o negócio do jogo pra mim não é o jogo, é estar com pessoas. Eu jogo muito, por exemplo, com amigos. E o momento do jogo, pra mim, é importante não por conta do jogo, mas sim pelo convívio de estar com esses amigos, né? Eles me ajudam a relaxar, vou dizer assim. A conversa com eles é algo que ajuda a relaxar. Então, hoje eu jogo, mas não pelo jogo. É mais por estar com outras pessoas, né? Acho que esse é pra mim, né? A diferença do jogo. Uau, sensacional. Ô, Vitor, e essas 2 fotos que a nossa produção vai colocar aqui, eu queria que você falasse um pouquinho delas. São em 2 momentos diferentes. A gente percebe que você tá um pouquinho mais carequinha, né? Essa foto eu quase apaguei, até porque eu tirei foto e falei assim, nossa, que coisa. Mas agora o programa vai ficar... É vitalício esse programa no YouTube. Você nunca vai apagar. Não, mas ela é uma foto assim que eu tirei tentando copiar pessoas da internet. Mas ela é legal porque nesse ponto da minha vida foi assim, acho que fazia 1 mês que eu tinha passado na USP, por isso que a carequinha. E aí a gente estava em uma... Será que era uma convenção? Não tenho certeza agora. A gente estava, acho que em Curitiba. E eu carequinha em Curitiba, com frio na cabeça. Acontece. Mas foi legal a experiência de estar careca. Uau, foi a primeira vez? Na verdade, não, foi a segunda vez, porque a primeira vez foi aquele delírio coletivo da pandemia, né? Teve muita gente que raspou a cabeça, eu falei, parece legal. Raspei, e aí os meus pais e até meus avós olharam aquilo e falaram assim, tá, não faz de novo, não faz de novo. Mas essa segunda vez eu fiz porque daí é tradição, né? Ô, Vitor, qual que foi a sensação quando você viu, ficou sabendo o resultado que você tinha passado na USP? Como que foi? Você viu, você ficou sabendo, alguém te falou? Eu adoro contar essa história porque eu fiz as provas, né, tanto da prova geral, né, que é aquela de objetiva, né, das 80 questões, quanto a segunda fase, né, que é a de escrita. E quando eu estava na segunda fase, eu tive um problema durante a resolução da prova, porque não sei se eu preciso explicar, mas a segunda fase da USP são 2 dias, né? Bem parecido, acho que com a UEL que ela faz. E um dia para as matérias específicas e outro dia para redação e português. E esse segundo dia da redação, eu estava em São Paulo fazendo a prova e o meu nariz começou a sangrar muito.
muito. Eu perdi, assim, 45 minutos de 2 horas fora da sala, só pra parar o sangramento. Calor? Não sei. Eu acho que é mais de ansiedade estar lá fazendo a prova. Então, eu perdi muito tempo na realização dessa prova. E aí eu voltei pra sala, né? Fiz o resto da prova, porque eu tô lá, não vou fazer a prova, vou desistir, não tem como, né? Então eu fui lá, fiz a prova, terminei ela. Só que eu olhei a prova, olhei as outras pessoas, né, fazendo a prova, né? Falei assim, nossa, pode ser que não seja dessa vez, né? Às vezes, por conta disso, às vezes o pessoal fez umas respostas mais desenvolvidas, né? Porque eu lembro que as minhas respostas, por exemplo, eu fiz muitas delas pensadas, às vezes a lápis, que eram, assim, que eu colocava que eram completas as respostas. Mas por conta desse problema do sangramento, teve muitas respostas que eu tive que encurtar. Senão não dava pra fazer a resposta completa, né? Eu colocar tudo na caneta. Então eu olhava e falava assim, eu acho que às vezes eu posso sair prejudicado, porque eu diminuía a minha resposta, ficou às vezes bem genérico, não sei. Aí é o avaliador, não sei. Mas aí, então, quando ia sair o resultado da prova, eu falei assim, eu vou ver isso mais tarde, depois eu vejo que eu, às vezes, eu faço a prova ano que vem. Então eu até lembro, assim, que acho que ia sair 10 horas. Aí eu falei, deu 10 horas, eu falei, não vou ver não, vou ver depois, vou ver quando os meus pais estiverem em casa, porque como era 10 horas, os meus pais estavam no trabalho, em reunião. E aí eu falei, vamos ver junto, todo mundo junto, né? Já que porque esse momento do vestibular é um trabalho coletivo, né? Eu ter que ir para São Paulo, eu tive que ir com meu pai, por exemplo, é a movimentação da família inteira. Então eu falei, vamos ver junto depois, eu acho que vai ser da próxima vez mesmo, mas não tem que olhar para confirmar, né? Então eu falei, nem vou ver. Aí era 10 horas, 10h03, eu recebi uma mensagem de uma amiga da escola falando assim, parabéns. Eu falei, parabéns do quê? O que aconteceu? Ela, você não viu? Eu falei, viu o quê? Aí ela, olha a lista de aprovados. Aí eu falei, o quê? E aí eu fui lá, imagina assim, que eu estava, por exemplo, no computador, 10 horas, eu falei, não, nem vou ver isso. Eu fechei o computador e, sei lá, fui deitar, acho que era um sábado, assim. Aí eu vejo meu celular me dando parabéns, aí foi o trabalho de eu voltar pro computador, ligar ele, abrir todo o site e procurar meu nome e falar assim, achei. Aí eu olhei aquilo e eu congelei, eu falei, ué, o quê? Então, aí você congela, pelo menos eu congelei e eu falei, tem que raciocinar, né? Eu falei assim, e agora? Aí você fica feliz, fala assim, eu passei, que bom. E eu peguei o celular, liguei, atrapalhei a reunião dos meus pais, eu lembro disso, porque eu liguei no meio da reunião, liguei acho que umas 2 vezes, 3 vezes, aí eles atenderam, né? Porque a primeira vez não atende, mas a segunda, a terceira, eles falaram assim, não, deve ser uma emergência. Aí eles atenderam, aí as minhas palavras foram assim, pai, eu passei. Aí ele, você passou? Eu passei. Aí eles começaram a chorar, todo mundo falando parabéns, no meio da reunião lá. Então, foi muito legal, tipo, de ver o meu nome. Eu mesmo tava meio desencorajado, mas aí mesmo assim, deu tudo certo. Falei, que bom. Quanto orgulho, parabéns. E tem uma segunda fotinha. Uau, invadi seu Instagram ali, né? É um outro momento. Esse é muito legal. Na verdade, vou até falar um pouco da escola, porque muitas das minhas fotos que estão no Instagram são de eventos da escola, né? Essa aí vou falar assim, a família Wizard. Mas tanto os meus pais quanto todas as pessoas que eu trabalhei junto na escola. Esse foi um evento que a gente fez, chama Teens Day. Que a gente fez então só com os alunos que são teens, né, os adolescentes. E aí dentro da festa mesmo tinha de tudo, né? Tanto a comida, a bebida, um espaço de meio que baladinha assim que o espaço tinha para pôr música, o pessoal dançar. E aí tinha essa maquiadora, né, que fazia
os desenhos. E não eram desenhos comuns, eram desenhos de luz que brilhava no escuro, né? Que é uma tinta infravermelha, esqueci o nome, eu não sei. Bom, mas aí toda a maquiagem que eles faziam era pra brilhar no escuro. Aí eu vi o catálogo dela e falei assim, eu quero fazer essa caveira aí. Aí eu fiz a caveira. Uau, ficou muito legal. Na verdade, quando eu entrei lá no seu Instagram, né, falei, queria uma foto que representasse. Eu achei seus pais ali, algumas eu conheço, alguns rostinhos lá da escola Wizard, né? Como você colocou aqui, é uma segunda família, digamos assim, né? Porque grande parte do tempo você passa, às vezes, no trabalho, né? Sim. Então, você constrói relacionamentos. Poxa, por exemplo, a Tawane e a Johanna, que são irmãs, né? Trabalham lá faz muito tempo. A Tawane mesmo, eu cresci com ela trabalhando e ajudei, por exemplo, na hora do estudo, porque ela também tem que fazer o vestibular, né? A Johanna, que é a irmã mais velha, né? Ela já estava lá, não teve essa parte de estudo igual a da Tawane. Mas, por exemplo, hoje ela vai ser mamãe. Que delícia! Então, e participar tanto do chá, quanto na parte de chá revelação, ou ir, por exemplo, na parte de compras, né? Do berçário, né? Acho que é legal porque daí eu acho que daí ela tem também esse tipo de visão. Poxa, eu passo mais tempo com vocês, também às vezes até dos maridos. Uau, sensacional. Vitor, como que você define a palavra sucesso? Trabalho duro. Verdade. Você sabe que eu ouço muito palestras, né? Eu falo assim, eu sou a mamãe de palestras e eventos. Eu ouço muito Cortella. Sim. E numa das palestras dele, ele contando, ele tem 3 filhos, né? E os filhos dele sempre questionavam quando adolescente. Como que faz para ficar rico, como que faz para ter sucesso, tudo isso. E ele falou assim pro filho primogênito, né? Assim, filho, o primeiro, quando você completar 18 anos, eu vou te contar o segredo do sucesso. E todo ano que ele fazia aniversário, pai, qual que é o segredo? Assim, quando você completar 18 anos, eu vou te contar o segredo do sucesso. Eis que ele completa 18 anos. E quando ele completa 18 anos, o filho dele, primeira coisa, pai, eu tenho 18 anos, agora você me conta qual que é o segredo do sucesso. Aí ele falou assim, filho, o segredo do sucesso é que vaca não dá leite. Mas como assim vaca não dá leite? Todo mundo pensa que a vaca dá leite, só que a vaca não dá leite. Para a vaca dar leite tem todo um processo, é todo um trabalho. Você precisa ir lá, ordenhar, saber como pegar, né? A pegada que não é fácil, né? Sentar, ter paciência, ter calma, aprender a ordenhar mesmo, tá? Então, você vai ter que trabalhar muito, porque a vaca não dá leite. Então, você vai ter que ralar muito. E a hora que você me deu essa resposta, assim, foi exatamente, né, o que ele ensina, né? A vaca não dá leite, não dá mesmo. Se você não fizer esse processo, então você tem que ralar muito, trabalhar muito, muito, muito. Parabéns aí por compartilhar um pouquinho da sua história, dos seus projetos, de quem que é o Vitor. Existem 2 tipos de pessoas, Vitor. Eu falo que é aquela pessoa cheia de conhecimento, que vive em constante aprendizado, faz bastante cursos, faculdades, muitas viagens, experiências, e guarda só para ela, né? Fica obesa de informação. E tem aquelas pessoas sábias, que tem a sabedoria, que é o quê? Que ela tem todo o conhecimento, porém ela tem a sabedoria, que essa sabedoria, que eu falo, a sabedoria é algo individual que nós buscamos com Deus, né? Uma coisa íntima. E quando a gente, eu falo assim, observo muito, é que a pessoa sabe quando ela já tem esse objetivo de transbordar na vida do seu próximo, né? Quando ela quer fazer o bem, ela se sente bem em compartilhar o aprendizado, ela não guarda só para ela, com medo seja do concorrente, com medo de o fulano vai aprender mais que eu. Porque esse é o nosso objetivo, ensinar, né, os outros, e que ele use os dons e talentos dele com aqueles ensinamentos
Deus nos deu um dom e talento para cada um, né? Somos individuais. Então, parabéns, você é um menino muito sábio, que Deus, assim, te abençoe cada vez mais em todos os projetos da sua vida. Já vai fazer quase 2 anos, assim, de entrevistas aqui, né, no podcast, digamos assim, nessa parte, digamos assim, tanto pessoal como profissional, você é o primeiro jovem que tem uma mentalidade tão acima de alta performance. Então, parabéns, tá? Parabéns. Na verdade, é o primeiro e o único, porque acho que eu já entrevistei crianças, mas os jovens, assim, né, com uma mentalidade, que a gente entrevista muitos empresários aqui. E você é uma pessoa de alta performance. Parabéns. E estamos chegando nos minutos finais, quando o papo é bom, Vitor. Passa assim, ó. Mas faz mais de 1 hora que a gente tá aqui, tá? Ele nunca mais vai vir. Eu falei que era 1 horinha só, gente. Vai me matar. Vitor, nesses minutos finais, não tem nenhuma pergunta, tá? Eu vou deixar ele aberto para você. Caso você queira dar alguma dica, fechar com uma reflexão, deixar uma experiência, uma frase que você gosta muito, é um tempo seu, tá? É um tempo, eu falo assim, use e abuse do seu tempo. O tempo é livre para você. Mas antes, enquanto você vai pensando aí, vai tomando uma aguinha, respirando na frase que você vai fazer o fechamento aqui do programa, eu queria dar um recadinho aqui para quem está nos acompanhando, tá? Para você que está nos acompanhando aqui no Estúdio Podcast Londrina e quer participar, me chame no direct, conta um pouquinho da sua história. Quem sabe você não é a próxima a estar aqui, se você tem uma história inspiradora que vai transbordar na vida de outras pessoas, porque esse aqui é o programa do bem. Não se esqueça, eu peço de coração mais uma vez, se inscreva no nosso canal, é muito importante você se inscrever, porque quanto mais inscrito, mais o YouTube vai compartilhar, tá bom? E agora, se você não quer participar aqui do programa, assim como o Vitor, mas quer estar aqui, ó, do outro lado da cadeira, tendo o seu programa de podcast, assim como eu, isso aqui é possível. Aqui no Estúdio Podcast, você pode ter o seu programa de podcast do seu jeito. Nós atendemos todos os dias, seja o programa ao vivo ou gravado. Você já pensou, você aqui podendo falar do seu negócio, do seu serviço, como que o seu negócio pode transformar e alavancar a vida da outra pessoa, seja de fornecedor, seja de parceiros, para alavancar, prospectar novos clientes, alavancar as vendas, prospectar novas negociações, expandir. Já pensou também você expandir aí para o mundo afora? Então, hoje o podcast, ele está entre as 3 principais estratégias de marketing a nível mundial, dentro de grandes empresas e dentro de grandes agências de marketing. Então, pega essa dica de milhões. E o network hoje, ele é responsável por 70% dos seus resultados. E dentro do planejamento estratégico de marketing, o podcast, você consegue de maneira assertiva estar estreitando esses relacionamentos aí e tendo um resultado cada vez mais esperado daquilo que você almeja, tá bom? Então me convide para tomar um café, saiba mais, vamos fazer grandes negócios. E agora, nesses minutos finais, Vitor, é com você. Bom, eu queria então deixar meio que registrado um resuminho, né, de tudo que a gente conversou. O que seria bom, por exemplo, para as outras pessoas. Eu coloco assim que a gente pode pôr em 3 palavras, que é acredite, né? Acredite em você mesmo, acredite que vai dar certo, acredite nas coisas que você está planejando. Planeje e faça, né, a ação, tire a bunda da cadeira, vá lá e faça acontecer, porque às vezes a gente acredita, planeja, mas se ninguém fizer, nada acontece. Então, são 3 coisas assim que eu coloco na minha vida que dão certo, funcionam, e se você quiser se desenvolver, melhorar, evoluir, ter uma outra posição, não sei, na sua carreira, no trabalho de hoje, eu acho que você primeiro então precisa acreditar, planejar e realizar, que vai dar tudo certo, vai funcionar. Uau, show de bola, dicas de milhões, hein? Dicas de milhões. Vitor, mais uma vez, muito obrigado por tanto compartilhar, tanto partilhar. Eu adoro esse verbo partilhar, né? Que é de partilhar. Muita gente fala partilhar na Natal, no Ano Novo, de partilhar a mesa. Mas eu falo que a gente tem que partilhar, é isso que eu trouxe, o nosso conhecimento, tudo que nós sabemos constantemente.
todos os dias, né? Então, mais uma vez, muito obrigado, né, por compartilhar um pouquinho mais da sua história, dos seus conhecimentos. É o seu primeiro podcast? Assim. Vamos aqui, gente, Brasil, vamos deixar registrado o meu primeiro podcast de milhões, hein? Vem pra cá. Aqui no Estúdio Podcast Londrina. O que você achou do seu primeiro podcast? É muito bom. Atingiu as suas expectativas? Opa, é muito bom conversar. Ficou nervoso, Vitor? No começo, pode-se dizer que sim, mas o desenrolar é bem tranquilo, né? Conversar. Mas posso falar que você foi sensacional, mandou super bem, arrasou! Eu que agradeço. Obrigado por tudo, pelo convite, pelo espaço, do tempo, né, da conversa e da fala. Acho que foi muito bom, uma experiência ótima, né, de participar. É sempre muito bom receber, eu falo assim, eu me considero uma pessoa muito abençoada. Eu sempre peço nas minhas orações, era que eu saí de casa, para Deus o tempo todo, que me guie, que me traga pessoas aqui que seja da vontade dele, não da minha, né? Porque é tudo por ele e para ele, é ele que sabe de todas as coisas. E eu sou muito grata a Deus, porque todas as pessoas que sentam aqui, eu já tive a oportunidade de entrevistar mais de 130 pessoas, e todos com um propósito bacana. Eu aprendo cada vez mais. Eu falo com você, igual eu falei, o aprendizado é questão de estar na mentalidade, né? Não é questão de idade. Então você com 19 anos tem uma mentalidade incrível, visionária, e parabéns. Eu falo assim, meu filho está aqui nos assistindo, que ele se inspire, cheguei até a emocionar, que ele se inspire em você cada vez mais. Eu aprendi bastante também. Muito bom, é um sentimento assim, mútuo, é muito bom estar aqui, participar, conversar, é bom, é incrível. É gostoso, né? Eu falo, existem seis principais conhecimentos, e um deles é isso, é o bate-papo. A gente escutar a história do outro. Tô emocionada aqui, ó. Gente, eu queria agradecer vocês que ficaram aqui até agora, nesse feriadão 7 de setembro, né? Que Deus possa iluminar cada um de vocês, abençoar cada um de vocês. Espero que tanto esse programa quanto os outros tenha feito sentido para você. Deixe aqui nos comentários qual foi a virada de chave que você teve aqui com a história do Vitor, com esse menino jovem, mas é um menino jovem que tem uma mentalidade de alta performance incrível, tá? E bora, gente, aproveitar o presentão que ele deixou aqui pra gente, conhecer aí. Você conhece alguém, caso você não seja a pessoa, mas conhece, vamos compartilhar essa live, avisa essa pessoa que ela pode ir lá ter uma aula experimental, que o pessoal da Wizard vai lá no conforto da sua casa, do seu trabalho, pegar seu filho ou filha, gente, e vai lá, e não esquece de falar que você viu aqui, gente. Beijo grande. Olá, Vitor. Fiquem com Deus. Tchau. Até terça-feira.